Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Cultura em Cena aqui na RS Play, nosso canal 524 da Claro Net. Sempre sextas-feiras, 8 horas da noite, episódio inédito, e durante a semana você acompanha as reprises aqui do nosso Cultura em Cena. Estou recebendo dois caras aqui, já estão aqui sentados de violão, de chapéu. Zé Caradipe, que bom te ver, tudo bom, Zé? Então, Nando, tudo bem, tudo nos trinques. Nos trinques é bom, né? Leandro Bertolo também conosco aqui, tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, prazer a companhia, muito obrigado aqui por tudo isso, né? Por estar do lado dessa criatura que eu adoro e pelo convite maravilhoso de estar contigo aqui também, Nando. Privilégio. Já ganhei um presente aqui do Leandro, ó. Né? Alma Maneira é o nome do teu CD, o terceiro que lançasse o ano passado, né, Leandro? Em 2024 lancei o Alma Maneira, né? E esse material tá tão bacana, né? Tá bonito mesmo. E o disco realmente, assim, já me rendeu algumas coisas bem legais, assim, né? O Açorianos não recebi o prêmio, mas recebi as indicações, isso sempre é importante, né? Muito bacana. E estamos trabalhando. Um time bom tocando contigo ali também, né? Um privilégio. Não foram dois, mas quase dois times, né? O time da gravação, né? Gravação muito bacana, com as produções importantes do Luiz Henrique Nil, nosso querido aqui. Tecladista. E do pianista, que está muitos anos comigo, né? Inclusive no palco. E o nosso Cleiton Ramil, querido, depois, né? Que eu fiquei órfão do Nilzinho. Cleiton foi o produtor do disco. Ele produziu a segunda etapa, porque o Nilzinho teve que se ausentar, né? Muito ocupado. E aí eu recorri ao Cleiton, eu tinha feito algumas edições do programa do Cleiton. Ele gostou do meu trabalho, conversamos. E aí ele fez muita coisa, trouxe o Dudu Trentin, um grande arranjador, e alguns músicos que eu solicitei lá também, a gente foi conversando, ficou muito bacana. Cleiton é muito fera, muito fera. Maravilhoso. Esses dias eu e o Juremir entrevistamos toda a família Ramil, tudo online, um em cada cidade, Cleiton, Clediro, Vitor, os filhos, todo mundo, Que Ian, bacana. todo mundo. Fizeram. Bem bacana. E Zé, e tu, Zé? Tudo certo contigo? Tava fazendo a última vez que a gente conversou, tu fez aí Algumas cidades aí, né? Tu, Paulinho, né? A gente fez o Melodias de Verão, né? Um quarteto, né? Eu, voz violão, o Paulinho Barcelos, guitarra, violão-aço, o Gambona, violão-aço, e o Guilherme Guna, as percussões orientais. 3 violões e percussão. E voz, né? Sim, claro. E voz, por vezes também o Gambona fazendo alguns vocais. E foi bem legal, foi um trabalho acústico, assim, né? Muito bacana, pegou uma tonalidade boa, foi bem bacana. Fizemos assim um som assim mais pop, né? O repertório mais pop da minha autoria e da autoria da rapaziada também, que eles tocam algumas canções em duo, o Paulinho e o Gambona. E a gente uniu, fez um pacote e conseguimos passar um projeto, né, no Banrisul, e fizemos 5 praias. Muito legal. Legal. Tu tá tocando temas autorais novos, Zé? Porque o Zé tem muito sucesso, inclusive, né, o mais famoso deles, né? Asa Morena. Asa Morena, né? já está Asa de Morena. cabelo branquinho. Mas mostra que é um grande sucesso, né? Faz... Que é bom ficar para sempre, né? 1980, vai fazer 45 anos que eu compus essa música e ela continua tocando. E toca no mundo inteiro, né? Eu recebo os streamings assim de 20 centavos do Japão, 50 centavos da Jamaica. 20 centavos do Japão, Eliana. Mas recebo. Toca em todo mundo, né? Toca no... Poderia-se dizer que sim, né? O Dia das Dúvidas toca no mundo inteiro. Toca no mundo inteiro, é muito e legal. eu continuo compondo, sim. Eu tenho muitas parcerias. Eu comecei compondo bem jovem. Logo depois... Com 19 anos, eu compus em parceria com uma professora minha de português. Ficou lindo o tema. Te apaixonasse pela professora ou não? Porque é comum isso. Olha, era bonitinha. Mas não te Mas apaixonasse. o aluno era ordinário. O aluno era... O problema era esse. Né? E aí? Não, daí, desde cedo, compondo assim, em muitas parcerias. Eu, pensando bem, né, eu compus... Desde cedo com parcerias, com 20 anos também com outras parcerias. Conheci o Paulinho Campos, né, da Rima, que me chamou para o grupo Cordas e Rimas em 1986, 76. Isso aí, eu tinha 20 Cordas e anos. Rimas, 76? 76. Vai fazer 50 anos que o grupo começou a tocar. Que coisa linda. Mas daí
Foi breve, né, a história do Cordas e Rimas, mas eu também compus em parceria com o Paulinho. E assim foi. E tu, Leandro, faz trabalho mais sozinho ou tu Eu- gosta de compor com alguém? Não, eu toquei muitos anos, né? Trabalhei muito, né, em Porto Alegre à noite, muitas casas. E meu trabalho autoral, ele inicia agora, depois do ano 2000, né, que eu comecei a me dedicar, que eu cansei um pouco, né, de tocar assim na noite. Então eu queria produzir coisas minhas, e agora que eu sabia que eu ia ter mais tempo para isso, né, porque não adianta a gente querer trabalhar e não ter condições, não poder se dedicar. Então agora eu realmente estou conseguindo, e graças a Deus. Eu componho tanto sozinho, né, como em parcerias também, tudo me agrada, e também não tenho nenhum formulismo para fazer, né. Então, assim, a música, ela realmente pode surgir de qualquer situação, o Zé sabe disso, né, são situações bem diferentes, em qualquer, né, às vezes até de um sonho, e já aconteceu, e de situações do cotidiano, e eu componho sozinho, não, às vezes vem a letra, às vezes depois aí vem a música antes. O Alma Maneira são todas composições tuas? As músicas são todas minhas. E nesse disco eu fiz menos letras. Eu acho que eu fiz umas 2 letras só nesse disco. A minha querida parceira de vida e de música, Dona White Hill, que também está se revelando grande talento, está fazendo participações nos meus shows e também está com um trabalho dela, autoral, muito bacana. E ela foi me passando letras e eu fui fazendo, eu digo, não está sobrando espaço para me escrever. Aí ela foi me passando e eu fui fazendo. E tem mais uma grande parceria com um querido amigo também, né? Um grande poeta, muito amigo meu, Marco Aurélio Caneda, que é médico, olha, ele escreve muito bem mesmo, tem uma caneta maravilhosa. E essa música, inclusive, eu mandei lá para o nosso querido amigo, acho que tu conhece o Marcos Davi, violonista? Sim, Radicado sim. em São Paulo há muito tempo também. Sim, conheço o né, Marcos Davi. Ele fez um violão assim para essa música e já foi com a produção do Cleiton Ramil, e ele disse, Leandro, vamos deixar o Marcos dar os caminhos. E ele deu os caminhos, e aí depois o arranjo do Dudu ficou tudo em cima. Ficou uma coisa muito bonita, essa canção. E as outras músicas também, né? O que tu pode mostrar pra nós aí, Leandro, no violão? Olha, do disco novo, quem sabe a música... O que tu quiser. A música que dá nome ao disco, Uma Maneira, né? Que é a letra de White Hill, né? Ela criou essa expressão baseada no livro que ela deu. Sonhar é como uma maneira, mas sem tirar o céu da cabeça, sonhar um pouco mais. Eu sei fazer o sol bater toda vez que o véu retoma o lugar de poder ver o céu brilhar. Sonhar é como uma maneira, mas sem tirar o céu da cabeça, sonhar um pouco mais. Eu sei fazer o sol bater toda vez que o véu retoma o lugar de poder ver o céu brilhar. Cuidar de um sonho é um guerreiro a criar o poder de saber realizar. Olha à sua volta, tudo que você quer buscar, um caminho torto que o pensamento há de criar. Não tenha medo, se acaso a entrega chegar, segure firme, chegou a hora de sonhar. Muito legal, grande Leandro. Muito legal. De uma maneira. Já tinha, vocês estavam rolando um som antes, já tinha antes feito já tiveram algum show coletivo, alguma coisa juntos em algum momento? Sabe? Lamentavelmente não. Não, né, Zé? não. Ainda não. Não. Mas gostaríamos. É que a nossa praia, ela se identifica, assim, né? Eu saí tocando uma música aqui, né, de um grande compositor, do Djavan aqui, e o Zé já saiu cantando a Já música. saiu Então, cantando assim, ali. É parceria, sim. assim. Bom, uma harmonização maravilhosa, hein? Obrigado, irmão. Toca uma pra nós aí, Zé.
Pô, Zóia, o que eu posso fazer? Lindo pelo nosso violão, amor? assim. Lindão mesmo. Como é que é? Zé Caradipe no Cultura em Cena. Cardiobit, minha e do Raul Boeda. Queria tanto morar bem dentro do seu coração. Será que vai ter lugar? Alguma acomodação? Meus pertences quase nada. O meu viver é modesto. Levo calçados de pano e meu caderno de versos. Lá vou erguer meu refúgio, a minha sala de ensaio. Assim meio caramujo, de lá nunca mais eu saio. E há de ser de corpo e alma quem me entrega a criação. Teu cardiobit que vai cadenciar minha canção. Se ele bater delicado, vem um chorinho, uma valsa. Se o tum-tum for caliente, sai um candombe, uma salsa. Se pulsar malicioso, sai um samba sincopado. Eu chamo Gonzaga pra me ajudar num chachado. Queria tanto morar bem dentro do seu coração. Será que vai ter lugar? Alguma acomodação? Meus pertences, quase nada. O meu viver é modesto. Levo calçados de pano e meu caderno de versos. Lá vou erguer meu refúgio, a minha sala de ensaio. Assim meio caramujo, de lá nunca mais eu saio. E há de ser de corpo e alma que me entrego a criação. Seu cardiobit que vai cadenciar minha canção. Seu cardiobit que vai cadenciar minha canção. Muito bom, Zé. Como é que é o nome dessa, Zé? Cardiobit. Cardiopite. É, cardiobit. Cardiobit. Batida do coração. Olha, roda meio que bacana. eu perco, né? Cardiobit, o bicho E é, da alma, do rapidinho. coração, bicho do coração. Tá, como é que tá para show autoral assim? Em Porto Alegre eu vejo que tem bastante lugares hoje assim que a gente está vendo as pessoas tocando, né? Tem. Há um tempo atrás a gente tinha muito mais espaços públicos, gratuitos, né? Então tinha mais show de teatro fácil, né? Tu conseguia tocar no teatro de câmara, eu começando carreira, assim, nem que fiz carreira, mas estou dizendo, eu ali, que o Zé me lembra, começando, e eu e um monte de gente. Eu consegui tocar no Renascença, no Araújo Viana, eu toquei no Teatro de Câmara, onde mais? Sala Álvaro Moreira. Na Álvaro Moreira. Hoje mudou um pouco esse cenário, eu estou vendo muitos espaços na noite, porque a noite, mais nos anos 80, Zé, Isso. era pouco lugar de som autoral, era muito mais som de noite mesmo. Som da noite. É. Né? E era mais no teatro, hoje mudou um pouco isso aí, eu né? trabalhei muito assim, né? Tocando na noite, né? Porque havia bastante esses espaços. Os espaços hoje, da noite, é muito bacana. Tem bastante espaço cultural, né? Espaço 373. Para música autoral, né? Café Fonfon. Tem vários espaços bem interessantes. O 373 é voltado à música autoral. Tá voltado Eles à música mesmos autoral, dizem né? também. E o próprio Fonfon, né? Fonfon também. É. E tem outros espaços. Tem também. vários outros Eu espaços. usei também outros espaços que nem são tão dados a isso, mas assim, estabelecendo relações, né? No Sgt. Peppers, eu fiz show autoral no Sgt. Peppers, muito bom lá, né? Claro, final de semana toca a banda da casa. Sim. Mas eles abrem espaço durante a semana também para música autoral. Também é um verdade. belo do espaço. Né? 16 Station Pub, que é um lugar de rock and roll lá e tal. Falei, na época o Johnny da Workstation era sócio ainda, ele me viu, tava tipo, pô, Léo, vamos fazer um show, eu digo, podemos? Claro. Então tá, e fizemos, entendeu? Muito bom, cara. Então assim, eu fiz mais de um show lá e as portas estão abertas, sabe? Então assim, tu tem toda a razão, tem grandes espaços. E ali no Quarto Distrito também tem outros espaços interessantes, assim, que eu nem me lembro agora, mas tem... o Grass também. O Grass também, É para shows de vários formatos. O Grass né? é muito vários bom, segmentos, né? Também, E né? tem um outro espaço Pô, agora me escapou. Mas Quarto Distrito também?
Hã? Do quarto distrito também? Do quarto distrito, ali perto do Greza, inclusive. Tem coisa que Tem surgiu pra alguns lá, né? muito bacanas. Tem um espaço muito legal. Andei tocando ali com os guris, né? Como é que é? Melodias de Verão, a gente fez ali. Agora eu esqueço. Tu tá com esse show ainda, Zé, rodando? Esse show do trio de violão com A gente percussão? se inscreveu em alguns lugares, né? Se pintar, beleza. Mas eu estou agora com o trabalho autoral e também de canções assim conhecidas, né? Da nossa MPB, com o Paulinho Barcelos, né? A gente está num duo, guitarra e violão. Ele tá de guitarra daí mesmo. Da guitarra, porque eu gosto legal, né? Eu acho bacana, né? Quer pegar, botar uma distorção e fazer um solo numa bossa, cara. Por que não? Sim. E ficou show. Estou gostando muito do resultado. Ele está ensaiando. Aliás, mandou um abraço para ti, né? Grande Paulinho. Ele está lá ruimzinho da garganta, mas quem não está, né? Vem um inverno desse. Eu não gosto de frio, não sei você, né? A gente é gaúcho e tal, mas eu sou um gaúcho de Araque, eu não gosto de frio, cara. Eu gosto de frio. Gosta? Gosto. A minha esposa gosta mais do que eu. Eu sou um pouco, assim, meio de Araque. Eu até consigo mais agora, assim, aproveitar as delícias do frio, que realmente existem algumas, né? Mas, assim, é muito Bom específico vinho, para por mim. exemplo. Eu acho o verão e as temperaturas... Eu gosto mais das meias estações, né? E o verão também, o verão muito, muito rígido, muito rigoroso também, o verão também não Não, gosto. verão radical, eu não gosto. Também não gosto. Então, assim, gosto das meias estações. Muito mais do outono até. Prefiro o outono. Acho o outono mais bonito até, que a primavera. O outono é maravilhoso. Eu gosto do outono, aquele solzinho de outono e tal. O Vitor fala da estética do frio, né? Estética do frio. Eu sei que uma estética do frio é o duro, assim, em estátua, sabe? Passa o tempo inteiro assim, contraído, né? Muito bom. Vai tocar, sai assim. Eu não sei, mas tudo bem, né? Até rolar um som de violão, São então as corda de ideias, aço, o né? cara sofre uma barbaridade. Mas eu consegui fazer agora, né, um show que eu Sempre com banda, de Leandro? Tu tá fazendo voz às violão vezes também? eu faço eu sozinho, por exemplo, aí tem uma casa noturna em Porto Alegre. Depende do lugar, de né? vez em quando, depende do lugar, eu reduzo, né, vamos dizer, o time, né? E agora eu fiz lá no Espaço 373 com toda a banda, né? Poxa, sensacional, né? Tu falou, né, do time, até gostaria. O Rafa Marques, que é o grande batera, querido, né? O Rafa Marques, eu tirei ele da igreja, eu brinco com isso. Tirou da igreja. Ele começou a tocar comigo, ele foi o primeiro compositor, cantor que ele começou foi comigo, no Rafa Marques. O Rafa tava lá tranquilo, na igreja. Tava lá na igreja tocando. Agora amanhece na noite. O Leandro foi lá e arrancou. 5 da manhã em casa. Rafa, que isso? É um queridaço, um grande batera. É um cara legal. Nuno Prestes ou o Renato Mujeco, né? Um dos dois sempre Baixista, me acompanha, os grande dois Renato. baixistas espetaculares. Renato, espetacular, né? Tem sido mais Renato ultimamente, Renato né? Mujeco. O Marcelo Ribeiro, né? Ou o Marcelo ou o Luizinho Santos. Então, assim, eu estou muito bem servido, né, cara? Ou o Pedro Saúde, piano. E de guitarra tá o Jeff Marques agora, né? Jefferson Marques, né? Que é um grande guitarrista também. É um timaço. Dá uma segurança, né, Zé? Uma banda assim, né? Quando tu sobe no palco, né? O Marques é um arranjador de primeira também. É muito bom arranjador. Excelente. Grandes músicos, sabe? E tu sobe E as casas estão com som, estão preparadas, tipo assim, que eu lembro que tinha uma época, tu ia tocar num lugar, tinha que levar tudo, né, Zé? Tinha os amplificadores Martin Som ainda, lá do Partenon, até aquilo levava, né? Mas muitas Primeiro vezes show da Adriana, tocava, que é o canhoto com banda, ela fez lá no Porto Cheliço. O Dudu Prates tocava com ela, meu amigo Eduardo Prates. Era o baixista. Conheço. E disse, porra, Nando, nós não temos isso, aquilo. Eu disse, não, eu te empresto tudo, eu emprestei, não aluguei nada, né? Não sou de alugar. Aí emprestei, eu tinha amplificador, caixa, mas tudo essas coisas assim ali da Martin. Foi o primeiro show da Adriana. Primeiro não, ela já tocava, tô dizendo, no Porto Elias com banda, esse show dela estava... Hoje os bares têm isso, tu chega lá para tocar, é plugar, ou tu tem que levar tudo? A maioria tem. Normalmente tem. Normalmente tem. Claro que uns tem. É uma qualidade um pouquinho melhor, outros é menos. Agora, essas casas que a gente está falando, por exemplo, de Sargento Espaço 373, Grecia, Sargento Espaço Peppers. 373, Eu já Café tenho seu... Fonfon. Espaço 373 tem o Sargento Peppers, tem banda fixa, então eles têm tudo lá. Tudo lá. Lá no 373, o Fonfon também tem. Fonfon também tem. Não, piano, inclusive, normalmente, né? Pianão, normalmente maravilhoso. Não, mas você tá com um piano maravilhoso. Piano lá, deles. Deles. E agora está aumentando lá, eles estão em obras e... Ele comprou a casa do lado e agora está fazendo um espaço maior ainda. Que Até porque está dando certo, né, cara? Pessoas, porque está dando certo. Claro, daí vai para, acho que vai para mais de 200 lugares. Por aí. Está ótimo, né? Por aí. Não, e um espaço que tem som autoral, né, cara? Eu acho fundamental isso. Né?
Espaço que tem som autoral. Tem de tudo, né? Mas tem espaço de som autoral, que não é uma coisa... Esse que eu digo, esse retrato da noite que mudou um pouco. Eu falo com o Giovanni Berti. Giovanni, ele tá com jazz, com samba, com rock. Onde tu vê alguém tocando, tá o Giovanni Berti. Eu digo pra ele. Mas é assim, ó. Ele, na época, o Giovanni tocava comigo na noite. A gente tocava, era... Cover direto, né? Do nosso jeito. Eu nunca soube tocar cover. Nunca soube tirar igual os caras. Ele da tumbadora e eu no meu Ovation. Tumbador e Ovation. Tumbador e meu violão verde de nylon. Lembra? Era top de linha essa viola na época. Pô, no Opinião ali da Joaquim Nabuco, cara. Fazia um barulho. Sim, ali. Fazia um barulho aí o Giovanni ali. Mas naquela época o mercado era esse. Tocava em vários lugares. Magrelo e cabeludo. Magrelo e cabeludo. Eu também já fui cabeludo. E cheio das negas, né? Sempre, né? Sempre cercado. Coisa boa, né? Cercado. Poxa vida, como é bom a gente poder contar isso e, né, relembrar essas situações com personagens tão queridos, né? Giovanni Berti. Eu tenho uma foto lá em casa, que eu sou muito amigo do professor Darcy, né? O nosso querido, saudoso professor Darcy. Grande professor. Uma amizade maravilhosa. Eu tenho alguns registros dele em foto lá em casa. E tem quando eles tinham aquele regional lá do Teatro São Pedro. Sim. Que era aquele time, né? Ele, o Gessé, Silva, né? Lúcio do Cavaquinho e tal. E tá o Giovanni Berti com um cabelão bem novinho, rapaz. Tocando com ele. Bem novinho. Começou com Aí eu acho que eu não mostrei essa foto pro Giovanni, mas eu já conversei com ele. Tu tem? Eu digo, tenho. Mas não consegui levar. Uma hora muito legal, né? Cara, registro histórico, assim. E são personagens realmente talentosos, né? Que fazem parte da nossa cultura. Toca outra pra nós aí, Leandro. A que te dá prazer de tocar quando você Poxa vida, eu tenho aqui... em 2019... Tá? Tô com samba, né? Em 2019, eu passei por uma enfermidade, né? Não sei se você sabe, bem complicada. Não. Eu achei que não ia voltar. Em junho, eu saí de casa para ir para o estúdio de manhã e tive um AVC. Tive um AVC hemorrágico e tive um apagão, tive um negócio e tal. Raspei meu carro e tudo e tal. Você estava dirigindo? Estava dirigindo, cara. E aí eu liguei para minha esposa, parei o carro e tal. Liguei, vem pegar e tal. Bom... Aí depois disso, o que aconteceu? Tá, eu tive o AVC, fui pro hospital, fiz a cirurgia, fiquei bem e tal, tudo certo. Né? Graças a Deus, me recuperei. 6 meses de recuperação, né? Depois em casa, tudo. Achei que não ia mais conseguir dirigir, porque a gente fica com problema de labirinto, a visão periférica e tal. Mas deu tudo certo. E leva um tempo até voltar. Leva um tempo. Sempre, né? Porque aí tu pode ficar também com deficiências, né? de movimentos. Mecânicas. Né? Mas o labirinto não sai nunca. Isso vai acompanhar a gente. Eu sei bem como é que é isso. O labirinto, sim. O labirinto é. Mas eu pensei que eu ia ficar com um problema eterno de visão, que passou. A visão periférica, porque daí tu não pode dirigir, né? Eu já tinha colocado meu carro até para vender. Mas aí durante aquela recuperação, cara, quando eu voltei do hospital, que eu tive até umas viagens, assim, lá no hospital, visitei o professor que já tinha falecido, visitei meu padrasto que já tinha falecido. Nós tivemos papo lá e veio uma canção chamada... Era da Luz, que eu acredito que seja um novo momento planetário que está para chegar. Boa. Leandro Bertolo, do Cultura em Cena. Parei para pensar, era um tempo distante, quando a luz da bondade fosse a chama brilhante em auroras de encanto sem par, houvesse um lugar onde o belo era eterno e a razão da maldade sucumbisse ao fraterno amanhã, no esplendor de um cantar, estrelas com semblantes divinos, no amor guiam nossos destinos. Os anjos revelando perdão. São tantos na constelação
Sinto meu coração despertar em cada não ser. O amor é meu lar, sem fim, navegante de um novo lugar. Novas luas na luz desse instante, no horizonte um clarão desvendou o véu da ilusão. A espera findou e tantos que sofrem renascem sem dor na infinita manhã que chegou. Parei para pensar. Aí. Leandro Bertolo. Esse aí tá no Alma Maneira. no último Alma agora, Maneira. no último, do ano passado, Alma Do ano Maneira. passado, Alma Maneira. Ô Essas Zé, duas teu que eu- trabalho tá todo no Spotify, direitinho, o pessoal procura lá, encontra direitinho. Sim, encontra. Spotify, Deezer, Deezer, Spotify, YouTube, é. Apple Music, Amazon, Amazon. Todas as e plataformas. por aí vai. Tem umas 319 plataformas dessas aí. Físico mesmo, CD, Zé. Eu Tu tem gravei um CD físico em 2023, né? Os Versos por Dentro, com parceria do Raul Boeira e da Márcia, a esposa do Raul, né? E, olha, um trabalho que ficou muito bacana, que, aliás, teve também a mão desse arranjador, Do né? Clayton? Do Dudu? Dudu. Ah, do Dudu Trentin. Aliás, na verdade, ele começou a fazer o trabalho, daí deu problema. Ele acabou fazendo um outro disco com o Raul, que o Raul daí regravou música minha, regravou outros temas, que ele tem muitos temas em parcerias, né? E, enfim, mas o disco bom, ficou bastante bom. Eu não consegui lançá-lo legal, adequadamente, Sim. porque faltou patrocínio e tal. Datas eu tinha, né? Tinha data no Renascença, se eu quisesse. No Teatro São Pedro também me foi oferecido data. Mas sem patrocínio, cara, fica difícil. Eu queria levar para o palco o que eu realizei em estúdio. Sim, fazer um show com estrutura, com a banda, com qualidade. Com isso, com sopros, teve flauta, trombone, saxofone, N coisas. E, enfim, né? Toda a turma, né? Percussão, Sim, fez completo. piano. Né? Esse é qual CD, Deco? Qual é o nome dele? Hã? Esse disco é qual? Os Versos por Dentro. Ficou bem legal, bem bonito. Tá, mas no Spotify o pessoal encontra tudo. Encontra tudo ali. Como era mais difícil gravar, a gente estava pensando assim, né? A gente falar em anos 80, anos 90, o cara Porra, tem amigos que vendiam carro para gravar um fita demo, coisa assim. Sim. Faziam o que dá, para gravar uma demo. Né? Porque não tinha, se uma gravadora não lançasse, tu ia lançar onde? É verdade. Né? Hoje em dia, as pessoas montam seus estúdios, muita gente monta estúdio de casa. Assim. Sim, hoje em dia Há em uma casa. facilidade tecnológica incrível, né? Que nós estamos E se vivendo ninguém tempo. quiser te gravar, tu bota no Spotify a tua música no YouTube, Tu vai, entendeu? exatamente, tu lança, bacana. Tu vai lançando singles também, pode falar, meu. Eu digo da loucura do Nelson, que o Nelson esteve aqui e contou a história dele. O Nelson que fez aquele CD, o Juntos, né? Ele faz com bônus. Não, bônus que era um ticketzinho, assim, que ele ligava para as pessoas, ô meu, quer comprar um disco meu, mas tu recebe daqui a 3 meses. É uma coisa maluca. Tipo assim. Ney Lisbonos também, né? Sim. O Ney fazia. O né? Nelson que convenceu o Ney a fazer depois. O Nelson olha foi o só. primeiro a fazer. O primeiro a fazer foi o Nelson. Maravilhoso. Fez um A disco gente com tem, bônus. Aí ele botou o nome de todo mundo atrás. Sim, eu né? me lembro. Quem Isso participou. Foi nos anos 70 isso? né? Não, anos 80. Ou anos 80, 80. Anos 80. 80. Eu achei que tinha sido Ele no final dos participou anos no 78, ele participou daquele disco seminal. Sim, aí, o disco o Paralelo 30. Paralelo 30. É ele, Bebeto, o Bebeto, Raul Elvang. o Raul e o Nando Reis, meu xará, lá de São Leopoldo, falecido Nando. Nando Dávila. Nando Reis, né? O Nando Dávila.
Nando Dávila. Uma vez eu trabalhava na Rádio Gaúcho, no departamento comercial, minha amiga Adriana fez um plano, chamou os clientes, tudo. Nós fomos almoçar, ela mostrou o plano, Nando Groda apresentando hoje nos esportes. Tal. Aí tá falando, aí vou ler o plano, né, apresentado para o cliente. A apresentação do programa, Nando Reis. Ela era fã dos Titãs e botou Nando Reis. Me traumatizou tanto que agora até eu falei Nando Reis. Não, Nandinho Dávila, já falecido. Aliás, desses aí, né, a gente não tem mais o Bebeto nem o Nando, né? O Nando foi... Nossa. Bebeto. Bom, um disco fundamental. Depois o Ayrton dos Anjos fez o MPG, que foi show no Rio, né? Foi show aqui. Isso. Depois ele conseguiu fazer um disco. A gente fez aquele disco, MPG, em 85, né? Uma coisa maluca aconteceu. Foi agora no ano foi ano passado, o ano da enchente. O Ayrton estava organizando um show do MPG, eu ia tocar, Isso, inclusive. a gente ia tocar. Nós ia tocar ali no Teatro de Câmara. Dia 2 de maio. E o Ayrton morre pouco antes, cara. Nossa. O Ayrton dos Anjos foi uma figura importantíssima. E um astral maluco, né? Fazia bem para nós, né, cara? Fazia foi bem. Maravilhoso. Eu sei que eu também fui um dos muitos que ele lançou, né? Junto com o... Por baixo, ele lançou quantos nomes, né? E assim, ó, de várias tribos, né? Ele atuava na música mais regional, atuou com os Rock clubes and de roll, rock, tudo, da música tudo, pop. tudo. Atuou com tudo. Patinete, Os né? grandes Patinete, festivais né? devem muito a ele, né? A Califórnia da Canção ele lançou em disco. E ele teve a ideia de lançar em disco. Daí levou lá para o Rio, tudo. O pessoal se apaixonou, trouxe o pessoal do Rio para conhecer em loco, né? Aquele pessoal todo que trabalhava na Globo, trabalhava nas grandes rádios, né? Enfim, nos jornais. Teve uma fé com Elis Regina, que não é para qualquer um. Ele teve, né? Eu não sabia que ele tinha. Era jovenzinho ainda. Ele era jovem. Ele lançou ela, né? Não sei. Sim, participou. Participou, né? Participou. Daqui, sim. Foi um dos muitos que lançaram ela. Né? Ela, antes de ser conhecida realmente, ela passou por muitos elementos que faziam isso, né? Produção, né? Sim, ela passou a ser conhecida primeiro na cidade, né? Daí, pô, essa mulher tem um nível... grande cara, na época, o que gostava muito do trabalho dela também, aqui era o CEO, o grande CEO da RBS, né? Da RBS? Claro, o fundador da Maurício? rádio. São Maurício? Maurício, Maurício Rosco Sobrinho. Alavancou muito o trabalho dela. Sim, também. Ele tinha um programa de rádio que ela cantou. O Nando, programa do Guri. o velho Reis, Glênio Reis. Glênio Reis ajudou. O Glênio foi uma grande figura no rádio também. Poxa! E ele tocava tudo também. O velhinho foi ele era um cara muito importante. Aberto. Um cara muito aberto para tudo. E o patinete que você estava falando, ele era representante da... Abramos. Hoje é o Caetano, filho dele, que está tocando. Caetano. O escritório ali onde fica o Barra Shopping, ali naqueles prédios ali. Toca Abramos. É bem legal. Uma vez. Eu estive lá com o patinete umas vezes lá. E aí depois eu passei para outra... UBC? A UBC. Continua na UBC? Continua na UBC. Tenho recebido umas coisinhas, assim. Tenho recebido umas coisinhas, como tu falou, direito autoral, umas coisinhas. Pra quem não sabe, a gente tá falando de editar a sua música, né? O cara faz a música, tem que editar ela para ganhar direitos autorais, né? Isso. Quase nada, mas aí chega. E hoje são essas duas, né? Abramos e a UBC. E a UBC. Faz esse trabalho de edição, né? E o patinete, assim, a gente ficou amigo também, né? Tive algumas passagens com ele. Uma que eu, assim, fiquei muito lisonjeado foi que ele me elogiou muito, assim, como cantor, mano. Tem um evento que a gente estava trabalhando lá e tal, se apresentando e tal, e ele veio, me abraçou, gostou muito de tudo, assim. Muito querido, né? Muito né? Afetivo. Afável. Muito querido. Não, eu gostava do astral, entendeu? Não tinha ruim pra ele. Ele tava caindo o mundo e ele disse, não, tá tudo bem, vai dar certo. Ele tinha um astral positivo. Tinha um astral positivo. Uma figura. Teve como eu fui à França em 2019 e ele foi lá. Nós estávamos juntos no lugar lá. Até passamos uma noite no lançamento de um filme. Fomos lá, noite francesa e tudo, todo mundo dançando numa boate lá em Paris. Coisa boa. Muito bacana. Estava dançando em Paris, tu e o patinete. A Paris. Em Paris. Uma realizadora de lá que estava lançando um trabalho e tal, nos convidou. Bem bacana. Louco para voltar para Porto Alegre, aquela cidade de Michuruca, né? Vamos voltar logo, né? Paris é lindo demais. Nossa, tu te perde por lá. Ô Zé, toca mais uma para nós antes da gente fechar. A gente tem ainda... O que eu posso cantar para vocês, pois a vida é efêmera, já dizia o querido amigo. A vida é efêmera.
Como é que é? Cá um teminha... como é que é? Minha e do Sérgio, mesmo autor de Diamante. Opa, Diamante é letra um dos de grandes Diamante. sucessos do Zé, Nossa, música linda. Tem um tema com ele Nossa. que é isso aqui. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la. La, 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 di, di. La, la, la. La, la. La, 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 la. Deixa eu pousar nos teus olhos, qual estrela, liberando marinas no teu mar, pra te fazer sentir a brisa leve do amor. Deixa eu pousar no teu colo, meu luzir mais profundo, meu menino. Vem morar no meu mundo, vem fugir da dor de viver tão só, e é tão bom te amar. E saber que o amor é uma luz guardada acesa em nosso olhar, é o nosso instante de azul, é a certeza de tudo que nos faz mover, e amar só é bom se for com você. E saber que o amor é uma luz guardada acesa em nosso olhar, é o nosso instante de azul, é a certeza de tudo que nos faz mover, e amar só é bom se for com você. Se for com você. E o sopro. Eu acho lindo isso aí. Esse solo já tá na gravação ou tava criando ele agora? Solo de Isso sopro? aí eu Saiu criei, solando eu sopro. criei Tá? assim, Não, né? de repente tinha um sopro que fazia isso. Sim, tal. isso aí sim. Mas eu nunca gravei essa música. Ah, tu não gravou? Linda Não, essa música eu dei Zé. pra Nana Caymmi, ela não gravou. Pô, e achei bem na praia da mas família deu lá Caymmi. em São Paulo, As harmonias, nas bem mãos na dela. praia da Teria- família Caymmi. Teria Eu gravei, sido eu bem compus essa música em 87, cara, com o Nando, lá em São Paulo. lindo, A gente né? morou junto lá um tempo, batalhando coisas, né? Eu morei no Rio em 86, daí Isso. a gente veio para Porto Alegre, daí casei aqui com a Rosane, daí em 87 a coisa estava meio E segue casado aqui com a Rosane. nebulosa. Sim. Continuo casado. Bem casado. É, Isso é que é importante. vai É fazer... isso agora em Coisa 2026 faz 40 anos que a gente casou. Ela é uma queridona. né? Pô, vamos fazer um festão, então. É, né? amor É da minha isso, ó. vida, né? Minha mulher coisa boa. É a maravilhosa. produtora, é a que cuida da agenda, Coisa de tudo. boa. É. Maravilhosa. Tá? Eu vou combinar essas coisas, eu Ele combino puxa, com ela, vem nem cá, combino cara. com o Zé. Tem Essas um coisas, novo- Leandro, eu combino direto com ela, não combino com o Zé. Aí Horário e depois- tal. Lá, Ele ligou pra ela, não mandou pra mim. Não fala com ela, ele Mas vai é, esquecer. Mas é melhor assim. Não sou assim. Eu já fui mais esquecido. Já foi né? mais. Eu atualmente ando que é um padre, cara. Quer dizer, daqueles antigos. Sim, não sim. fumo, não bebo também, não. Um padre Não, antigo, com atual não é nada disso. não sai na noite mais, né?
Tá difícil. Mas nem para ver o show dos amigos. A não né? ser para ver os shows dos amigos, ir num restaurante, encontrar com gente querida, passar horas conversando, isso sim. rindo, né? Isso é Dando legal. gargalhada que a gente necessita. Isso Pô, é se importante. necessita. Isso é importante. É o que a gente mais necessita. Isso é importante. Uma das coisas que eu também mais sinto falta também é de ir para o mato, ir para a beira de mar, sabe? Brincar, ouvir passarinho, sabe? Pegar e tocar um violão numa tarde, assim, calma, sem barulho. Cara, Passar uma tarde lá em casa. Longe da cidade, botar o pé no chão, Zé, rolar na grama, pelo amor de Deus. em 2020, eu e a White Hill, minha esposa, né, Bianca Marina, White Hill, que é o nome de trabalho dela, de artístico, nós nos mudamos em 2020 para um sítio maravilhoso ali, a 45 minutos daqui. Eldorado? Parque Eldorado. Parque Eldorado, não lá em Eldorado. Não, Parque Eldorado, antigo Guaíba Country Club. Mas Claro, Guaíba para aí, Country. para aí. Morava lá É sensacional. Onde é que fica? Que bairro é isso? Tu não te lembra Ali perto do do antigo Iguatemi, Guaíba Country Club? Não Guaíba chegou a ver Country da época do Guaíba Sim. Country Club? É ali, é onde era. Morava Poxa, um grande cantor aí. O Veco parece que Rui tem... Beriva? O Rui Beriva morou lá, morou lá. exatamente. A mulher dele, não Não sei na se minha mora época lá. agora. A long time ago. Parece que o Gaúcho da Fronteira tinha sítio lá também. É. O Veco do Vequinho- Daniel, Veco tem, Marques. tem sítio lá, o Vequinho Vec tem sítio lá. Marques, é Tem querido. alguns. É um queridão, parceiros, Veco assim. Marques. É um Tem. Quem grande tinha lá? músico. E tu cria o que lá no teu sítio? Cara, a gente tem... Não. Sabe que nós fomos pra lá Javalis. nós fomos lá com 2 gatinhas, né, da minha Tiranossauros. esposa. Hoje nós temos 3 gatinhas, 1 gatinho, 3 cachorros, não sei quantas galos, 7 galos, não sei quantas galinhas, umas 60 galinhas, Um monte de rabanete. 3 cavalos. 3 cavalos. 3 cavalos. Eu não sabia que ia ter 1 cavalo, que a gente herdou 1 do antigo dono. Mas Tem um aí... gaúcho que sabe andar a cavalo ou não sabe? Não, andar? eu não. Para mim, os animais têm que ficar livres, entendeu? Já desculpa para quem não sabe andar a cavalo. Eu sou vegetariano, inclusive nem como carne, né? Porque eu acho que os animais eles precisam ficar livres. Não, nem como a carne. Ah, é? As Olha galinhas só, é só vegetariano. pro ovo, eu sou vegetariano. Eu, Na puxa, hortinha, tô- nós temos a nossa hortinha, né? Que a gente planta lá e tal. Temos um pomar também. Com É bom, muitas cara. frutas. Tu bota lenha, É, a Pô, casa é olha, a muito... mão, né? Poço Na artesiano, terra. água limpa, água que não é a água que sobe pelo encanamento, Não. cheia de cloro e outras coisas. Isso, para mim, rapaz, já é uma coisa assim tão importante. Oh, Eu considero isso de uma Muito, importância muito importante. para a Tá louco. saúde, saudade. Então, assim, e fora a vida na natureza, né? Acordar com os Uma alma maneira na vida da Com a alma natureza. maneira. Alma maneira, a flor do som, né? E essas coisas todas. Gente, muito obrigado. Fechou. Fechou? Um prazer. Que Muito obrigado pelo Te convite. cuida, tá, Zé? Não vai pegar muito frio. Já se vacinaram contra a gripe? tudo Privilégio direitinho? à companhia. Não me Não? vacinei ainda, não. Pô, eu me vacino todo ano. Zé. Eu tenho que me vacinar. Mas tu cai de gripe? Eu caía antes da vacina. Depois que eu comecei a me vacinar, nunca mais. Eu caía tentei sempre de ali gripe. tomar uma vacina que eu andei meio... Tá na hora da tua conversa. Tá na hora da minha Já conversa. tem uma reunião, estou preocupado com a reunião. Zé, Leandro, valeu, muito foi um obrigado. prazer. E Nina Zé, Hagen. muito obrigado. Agradeço Adorei te o ouvir, convite, cara. agradeço Adorei a te companhia ouvir. de vocês, essa energia maravilhosa aí, que coisa especial. Poder mostrar o trabalho da gente. É isso aí, tamo junto. Zé Caradipe e Leandro Bertolo foram os nossos convidados aqui no Cultura em Cena. Quer fechada? Vai junto, hein, Leandro? Eu não sei o que ele vai fazer. Vou me meter, né? Obrigado, gente. Até a próxima.